Fala Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste domingão, como sempre com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Ó, a parada é a seguinte, a seleção joga na terça-feira e não hoje, como eu mencionei. Mas a data FIFA tá rolando e você pode fazer a sua aposta na PagBet. Tô te dando mais uma opção excelente aqui, porque o nosso bordão lá é acertou, tá pago. A PagBet populariza as apostas porque a partir de R$1 você já consegue apostar. Nosso cadastro lá é desburocratizado, atendimento 24 horas por dia, humanizado, cadastro simples, excelentes cotações, além de um cardápio variado de apostas de jogos e de todas as ligas do mundo. Você também tem a modalidade do Aviator, o aviãozinho, para você poder estar apostando. Nosso bordão é acertou, tá pago, não à toa, porque nossas transferências são feitas via Pix. E aí, tá pensando em sua fazinha? Faz lá na PagBet. O link tá aqui, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. PagBet, parceiro do canal Futebolaço. Bom, dito isso, vamos aqui a algumas informações importantes. Primeiro, gostaria de falar com vocês do aniversariante do dia. Nosso, Piratão tá completando 35 anos de idade. Parabéns ao Pablo Verratti, excelente jogador. E olha como é que é a vida, né? Torcedor do Vasco, puto da vida, porque o Mikael Santos, que era o artilheiro da temporada argentina, não estava fechando com o Vasco, numa reviravolta, vai vir, não vai vir, não vai vir. E de última hora, o Pablo Verratti, já com 34 para 35 anos de idade, carreira quase inteira em clubes da segunda divisão da Argentina, jogava num clube médio da Argentina, que é o Belgrano de Córdoba. Acabou o campeonato como o Mikael Santos, como artilheiro também do campeonato argentino da primeira divisão, mas já um jogador mais para fim de carreira. E foi ele que foi contratado, e graças a Deus foi ele. Quem me garante que o Mikael Santos, mais jovem, teria o desempenho que o Verratti está tendo com a camisa do Vasco. Então parabéns aí ao Verratti e boa sorte ele na sua batida no Vasco. Tem algumas situações interessantes que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, uma informação dos cooperadores do canal Atenção Vascaínos. Isso mostra muito o profissionalismo e quem é Pablo Verratti. Ele teve uma partida muito abaixo contra o São Paulo, mas ele sentiu um pouco isso e quis trabalhar mais. Os jogadores do Vasco ganharam folga na última segunda-feira, mas ele procurou o clube para falar: tem como vocês deixarem profissionais disponíveis para eu treinar na segunda-feira? O Verratti queria se dedicar um pouco mais, porque ele sabe que ficou devendo um pouquinho contra o São Paulo, tá? Então isso mostra quem é ele. E ele vem tendo grandes jogos, não é por um jogo ruim ou por 2, 3 jogos em sequência, que a nossa opinião tem que mudar, tá? Mas é um cara que se cobra muito e tá muito focado em tirar o Vasco dessa situação. E os companheiros do News Colina, cara, parabeniza eles porque eles conseguiram uma entrevista muito legal. O jornalista argentino que é setorista do Belgrano, o Daniel Barcelo. Ele é setorista do Belgrano, trabalha nos programas Sucesso Desportivos e o La Cadena del Gol. E vai falar sobre a repercussão do Pablo Verratti atuando com a camisa do Vasco na Argentina, se eles esperavam esse desempenho, e falar um pouco do grande momento que vive o jogador. Então vamos aqui a matéria brilhantemente, mandar um abraço para a rapaziada aí do News Almirante, que eles conseguiram fazer. A primeira pergunta que eles fizeram é como foi a repercussão da contratação do Verratti na Argentina, aspas para Daniel Barcelo. Acho que foi uma surpresa, já que se presumia que ele continuaria no Belgrano devido à sua presença no clube e porque naquela época não havia ofertas de futebol argentino. Depois vieram as primeiras tentativas do Brasil até chegar à última oferta do Vasco. Pegou o mercado argentino de surpresa, mas principalmente a torcida do Belgrano. Muitos surpresos e outros tristes com a sua partida. Outro questionamento: Verratti sempre demonstrou muito carinho pelo Belgrano. Os torcedores argentinos seguem o acompanhando? E ele disse que sim, eles ainda o acompanham. Neste momento, o Belgrano faz um grande torneio, venceu o Boca e é líder. Isso deixa os torcedores mais atentos ao presente do time. Mas sim, Pablo ainda é lembrado com carinho. Ele foi questionado como está repercutindo na Argentina as atuações do Verratti com a camisa do Vasco. Ele está em um momento espetacular da carreira, ele estava em um momento espetacular da carreira e ainda está agora no Brasil. O impacto na Argentina é positivo, pode surpreender o resto do país,
mas em Córdoba esperava-se uma grande presença no Vasco, tá? O Belgrano fica em Córdoba, tá bom? Por isso que ele citou ali que talvez tenha acontecido uma surpresa no resto do país, mas em Córdoba já esperavam esse desempenho, tá? E eles citam que o Vasco, e a matéria pergunta do News Almirante, de que o Vasco tentou o Lucas Prato um pouco mais atrás, desistiu do negócio e ficou pelo Mikael Santos. Como o negócio andou com o Tadjeres, o Verratti diria que foi um plano C do Vasco. Naquele momento ali já plano B, mas se você considerar que o Lucas Prato foi sondado antes dos dois, podemos considerar um plano C. E ele foi questionado se o Verratti era a melhor opção dos três. E o Daniel Barcel disse o seguinte: acho que são três grandes atacantes. Mikael Santos e Verratti são as melhores opções atuais. Mas Pablo Verratti foi a melhor opção para o Vasco por ser um centroavante muito completo. Aquele que melhor se adapta ao jogo da equipe. Tá? E o Verratti está vivendo a sua temporada com mais participações em gols. Se você somar gols aí e assistências, lembrando que o campeonato argentino acompanha o calendário europeu. A temporada é de metade do ano a metade do outro ano. Então se você pegar só o 2023, você pega o Vasco e mais a metade para o fim da temporada passada na Argentina, ele está realmente arrebentando. E ele foi questionado ao que deve esse momento. Acho que são vários fatores. Ele foi artilheiro na promoção do Belgrano da Série B para a Série A e também na primeira divisão. 2, ele é um cara vencedor. 3, certamente deve se sentir confortável, importante e amado no Vasco. E ele é questionado sobre se o Ramon Dias tem impacto nisso. E aí vamos ouvir agora de um argentino falando do trabalho do Ramon Dias. Ele diz o seguinte: Ramon Dias é um vencedor nato. Certamente deu a Verratti a confiança que todo jogador precisa para se sentir importante. Parabenizar mais uma vez os companheiros do News Almirante pela matéria. Matéria muito boa, muito bacana e no momento oportuno para a gente ter mais informações aí da Argentina, de um pouco de quem é Pablo Verratti e de como ele performava lá. E mais uma vez eu reitero a importância que tem de você ter jogadores de destaque, jogadores oriundos de outros países. O Vasco passou por um processo de apequenamento e diria até que de estrangulamento de mídia. O Vasco parou de disputar coisas importantes, começou a jogar a segunda divisão com frequência, parou de ganhar títulos e sem ter referências de impacto no seu elenco. Vocês lembram que com a chegada do Germancano, o Vasco foi notícia até na FIFA. A FIFA chamando o Cano de máquina de gols. Quando o Fred Guarim aqui estava, o Vasco era notícia muito lá na Colômbia. O Verratti tem gerado mídia ao Vasco dentro da Argentina. O Medel, tivemos um setorista do AS do Chile aqui fixo no Brasil para acompanhar os chilenos. O mesmo setorista cobriu o Flamengo por causa do Vidal e também, tem mais um chileno agora que me fugiu que estava no Flamengo, o Isla, e agora já no Vasco veio a chegada também do Medel. O Payet, o Vasco ganhou uma quantidade de seguidores absurdos franceses. O Vasco foi capa do L'Equipe, que é o principal jornal francês. Então você começa a pegar aqui, dei só alguns exemplos de como ter jogadores desse quilate e com relações importantes com outros países geram mídia positiva para o Vasco e que o Vasco seja mais acompanhado por outros clubes. Inclusive, eu falei essa semana de rede social, muitos desses clubes que hoje têm mais seguidores que o Vasco têm alguns fatores, inclusive alguns com menos torcida que o Vasco, que, por exemplo, é o Grêmio. Mas, por exemplo, você ter um Luizito Soares dentro do seu elenco a essa altura do campeonato, te traz mídia de tudo quanto é canto do mundo, porque o Luiz Soares é um jogador tipo... Não estou comparando a qualidade, tá? Mas em termos de perfil, de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo, são estrelas gigantescas do futebol mundial, que por onde esses caras vão, tem torcedores que torcem por eles e não pro time que propriamente dito eles estão. Então, vocês viram a crescida surreal que teve as redes sociais do Inter de Miami. O Inter de Miami é um dos clubes mais populares, com mais simpatizantes no mundo, não. A galera foi atrás do Lionel Messi. Então estou só pontuando aqui algumas situações para vocês entenderem a importância de ter jogadores internacionais, tá? E óbvio, o principal é disputar coisas importantes, ganhar título, mas esse combo todo te ajuda a ter representatividade
e fazer mais a sua imagem. Coisa que o Vasco sempre teve, mas infelizmente vem num processo aí de apequenamento nos últimos 20 anos. Para finalizar, alguns temas ainda importantes. Primeiro, atualizações sobre a situação física dos atletas do Vasco. Os companheiros do canal Atenção Vascaínos conseguiram apurar algumas situações importantes. Rossi está treinando a semana inteira com o grupo, não preocupa, joga contra o Fortaleza. 2 jogadores estão numa transição entre treinar com o grupo e ainda fazer alguns trabalhos específicos respectivos, oh meu Deus do céu, no que tange aí dos seus tratamentos de lesões. Gabriel Dias e Robson Bambu. Quem está no estágio atrás, e esse deve começar ainda a fazer trabalho 100% com o grupo no decorrer da semana, é o zagueiro Manu Capasso. Robson Bambu tem mais chances do que o Gabriel Dias de ser relacionado para o jogo do Fortaleza. O Capasso volta a treinar 100% com o grupo no decorrer dessa semana que vai entrar. O Rossi não, já está trabalhando direto com o grupo e não preocupa, tá? Vamos trazer uma informação agora sobre Dimitri Payet. Também informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Payet estava morando num hotel. Até então ele não tinha ainda alugado um local, uma casa para ele se hospedar com mais tranquilidade, e fez isso tem 2 semanas. Inclusive, ele almoçava e fazia suas primeiras refeições no Vasco, mas à noite ele acabava comendo em restaurante, já que não morava numa casa ou no próprio hotel, tá? Agora ele tem uma cozinheira privada, né? Ele contratou uma cozinheira para fazer as suas refeições e a sua alimentação, e ele está seguindo ainda mais à risca o cronograma que o Vasco montou para ele. Inclusive, sobre forma física, eu vou mostrar para vocês essa foto dos treinamentos da semana passada do Vasco, e olha como o Dimitri Payet está mais seco e ganhou massa muscular. Se vocês olharem, a perna do Payet está toda fibrada e com bastante tônus muscular, ele está bastante forte. Então isso mostra que ele secou, e o Vasco está fazendo um trabalho individualizado firme em cima dele, tá? Com essa questão de ter sua própria casa agora, ter seu cantinho com a família, mais acomodado, digamos assim, diria que vai facilitar ainda mais. Lembrando que a gente está falando de um jogador de 36 anos, primeira vez jogando fora da Europa, então é uma situação nova, requer adaptação. Ele é um jogador já para mais final de carreira, não fez pré-temporada, estava de férias, então alguns jogadores levam um pouquinho mais de tempo para fazer essa questão da sua adaptação, tá? Mas o Vasco vem tendo cuidados com o Payet, e em breve o gringo, acredito que vai tomar o seu potencial. Acho que o Payet vai começar a entrar na ponta dos cascos daqui mais umas 3 rodadas, e aí ele vai começar a botar esse potencial dele para fora, e é um jogador que a gente vai prospectar o melhor dele, acredito eu, para a temporada do ano que vem. Lembrando que o Payet tem contrato até o final da temporada 2024, tá? O mesmo acredito que vai acontecer com o Luca Orediano, que eu vou deixar aí uma aguinha na boca de vocês, que é um assunto para o próximo vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição, e logo mais eu volto com a terceira e última, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta mais, tamo junto. Valeu!